Seja bem-vindo ao canal Descobrir. Hoje iremos descobrir sobre as placas tectônicas. E para isso iremos descobrir um pouco da história do surgimento dos continentes, como são atualmente. No vídeo passado falamos sobre placas tectônicas e não detalhamos. Hoje, inicialmente, descobriremos o que é a litosfera e o que são as placas tectônicas. A litosfera é a camada sólida externa do planeta Terra, onde pisamos. Já as placas tectônicas podem ser consideradas como blocos gigantescos de rocha, possuindo diversos tamanhos e formatos, além de contar com quilômetros de extensão. Os deslocamentos dessas placas recebem o nome de tectonismo, que são movimentos que provocam modificações na superfície terrestre, uma vez que acarretam a colisão de duas ou mais placas. Conhecer a movimentação das placas é importante para compreender a formação do relevo terrestre, bem como outros fatores que estão associados com este, como o clima, por exemplo. Os três movimentos das placas são, vejam aí a imagem, o convergente, quando ocorre a colisão entre as placas. Este movimento é o responsável pela formação das cadeias de montanhas. Fenômenos comuns nessas áreas são os terremotos e as erupções vulcânicas. Os movimentos divergentes, quando há o afastamento entre as placas, percebe-se que, de forma sutil, quando verificado o afastamento entre os continentes, como no caso do africano e do americano, a velocidade com que esse movimento ocorre é imperceptível no nosso dia a dia. E o último, os transformantes. As placas deslocam-se lateralmente, ocasionando terremotos. Nas bordas das placas tectônicas em que são verificadas as maiores instabilidades, podendo ocorrer fissuras. Nessas áreas estão localizados os mais frequentes registros de abalos sísmicos e atividades vulcânicas. Veja aí nesta imagem. A região mais conhecida por este fenômeno é o Círculo de Fogo do Pacífico, mostrado no vídeo anterior. Essa região abrange a costa do continente americano, além do Japão, Filipinas, Indonésia, Nova Zelândia e ilhas do Pacífico Sul, circundando a Baía do Pacífico. Mas existe a teoria que diz que é a teoria da deriva continental, criada pelo astrônomo, geofísico e meteorologista alemão Alfred Lothar Wegener, que, pronunciando mais ou menos em alemão, Alfred Lothar Wegener, que se destacou por defender a ideia de que todos os continentes estiveram um dia formando um único supercontinente, por ele denominado de Pangeia, que vem do latim pan, toda, e geos, terra, significando toda a terra. Aí está na imagem. Baseando-se em evidências fósseis e na observação detalhada do mapa mundi, no qual se destacava a similaridade entre o litoral da África Ocidental e o leste da América do Sul e seu possível encaixe, ele postulou que há cerca de 220 milhões de anos, quando os dinossauros habitavam a Terra, as terras emersas, ou seja, aquelas que surgiam da água, teriam formado um único continente. Veja aí a imagem. Este único continente foi se fragmentando ao longo dos milhares de anos seguintes, dando origem aos continentes e oceanos atuais. As imagens mostram como supostamente teria ocorrido a fragmentação da Pangeia. Inicialmente, a Pangeia haveria se dividido em apenas duas partes: a Laurásia, que foi uma grande massa continental localizada no hemisfério norte, que se formou há cerca de 200 milhões de anos, composta pelos atuais América do Norte e Eurásia, que é a junção de Europa e Ásia, no hemisfério norte, e a Gondwana,
designação do continente hipotético que ligaria as atuais América do Sul, Índia, Austrália e Antártida. A sua fragmentação teria ocorrido na era Mesozoica. O seu nome é o da localidade indiana de Gondwana, no norte do Decão, no hemisfério sul. Entre os dois formou-se um mar relativamente raso, o mar de Tétis. Mas quem foi Tétis? Na mitologia grega é uma ninfa do mar, essa aí da imagem. Tétis era filha de Nereus e Dóris. Teve vários filhos, entre eles o mais famoso, Aquiles. Mas a partir dessas fragmentações, as divisões se perpetuaram, dando origem aos continentes terrestres. Além das similaridades entre as bordas dos continentes, os pesquisadores tomaram como evidência da origem de um continente único a existência de fósseis e plantas similares entre os continentes, dando-se o entendimento de que os animais possuíam plenas condições de se deslocar sem limitações físicas. Apesar da teoria de Alfred encontrar algumas limitações, alguns anos após a sua morte, 1930, pesquisadores retomaram suas ideias e formularam diversas outras teorias, respondendo às questões que pareciam não solucionáveis no contexto de Alfred. Algumas das principais contribuições que surgiram ao longo dos anos para decifrar o movimento dos continentes foram a existência do assoalho oceânico e a cadeia de montanhas submarinas, os estudos sobre vulcanismo e terremotos, dentre outras. Todas essas descobertas levaram ao conhecimento sobre a tectônica de placas, tal qual é conhecida hoje. Uma curiosidade, mas você sabe o que é ou qual a razão do nome Laurásia? O supercontinente Laurásia tem o nome da junção de Laurência e Eurásia, Europa e Ásia. Laurência é o nome geológico da América do Norte. Importante salientar que a teoria de que os continentes não estiveram sempre nas suas posições atuais foi sugerida pela primeira vez em 1596 pelo holandês Abraham Ortelius, conhecido como o pai do Atlas moderno. Ortelius também é responsável pelo Teatro Orbis Terrarum, em 1570, considerado o primeiro atlas da Idade Moderna, uma obra desenhada à mão, com 139 mapas coloridos. Veja aí a imagem. Foi Ortelius quem sugeriu que as Américas foram rasgadas e afastadas da Europa e África por terremotos e inundações, e acrescentou: os vestígios da ruptura se revelam se alguém trouxer para a sua frente um mapa do mundo e observar com cuidado as costas dos 3 continentes. Essa ideia de Ortelius seria retomada no século XIX. Mais uma curiosidade: você sabe por que se chama Atlas? A palavra Atlas é inspirada na mitologia grega, que narra a história do titã Atlas. Conta-se que Atlas tomou a frente das batalhas de Cronos e dos titãs contra os deuses do Olimpo, deixando Zeus furioso. Como castigo, foi obrigado a carregar o mundo nas costas para sempre. Veja aí a imagem. Finalmente, pode-se dizer que a posição dos continentes vem se modificando no decorrer da história da Terra. Veja essa imagem. Essa constatação é resultado de estudos recentes realizados principalmente a partir de meados do século XX. Esse movimento dos continentes deve-se ao movimento das placas tectônicas, responsável também por abalos sísmicos e atividades vulcânicas. Inscreva-se no canal, marque gostei ou não gostei e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.